Olá, família do canal. Antes de começarmos, se esta história tocar seu coração, deixe um like e me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal, para nos ajudar a cada vez mais alcançar pessoas que precisam ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram a maior dificuldade de suas vidas com Jesus Cristo no coração. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Hoje você vai ver como eu, um simples padre, usei a verdade para desmascarar um império de mentiras construído por um homem que todos chamavam de santo, e como recuperei minha honra da forma mais inesperada possível. Eu estava no meio de um salão luxuoso cercado por pessoas ricas e poderosas quando o vi no palco. Com um microfone na mão e um sorriso piedoso, ele anunciou uma investigação por desvio de dinheiro na minha paróquia, e então, ele olhou na minha direção e me apontou como o principal suspeito, o ladrão. Naquele instante, o mundo desabou. A última coisa que eu vi antes de ser arrastado para fora, foi a voz dele dizendo: "É um dia de grande tristeza, quando um pastor traz seu próprio rebanho por ganho pessoal. Meu nome é Lucas, tenho 35 anos, e até aquele dia, eu era padre na paróquia de Santa Verônica em São Paulo." O homem no palco era Dom Ricardo Almeida, um bispo carismático e influente, visto por todos como um pilar da igreja. Ele era meu superior, um homem que eu admirava. Ele também foi o arquiteto da minha destruição. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Minha vida antes disso era simples, dedicada a Deus e à minha comunidade. Eu amava minha paróquia, conhecia cada família pelo nome, batizei crianças, aconselhei casais, rezei ao lado dos doentes. Era uma rotina de fé e serviço que preenchia minha alma. Eu não tinha ambições de poder ou riqueza. Minha única alegria era servir as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Eu era um homem de fé, talvez ingênuo demais para o mundo em que vivia. O que ninguém na igreja sabia era que, antes de entrar para o seminário, eu tive outra vida. Eu era um promissor contador forense. Tinha um talento para encontrar a verdade escondida, em meio a números e planilhas. Abandonei tudo para seguir meu chamado, acreditando que nunca mais precisaria daquelas habilidades. Mal sabia eu que esse passado, que eu tentei enterrar, seria a única ferramenta que Deus me daria para lutar pela justiça. Tudo começou meses antes, enquanto eu organizava os arquivos antigos e empoeirados da paróquia. Numa escrivaninha de madeira maciça, que pertenceu ao fundador, senti uma parte solta no fundo de uma gaveta. Era um compartimento secreto. Dentro, havia uma carta do século XIX, com um selo de cera ainda intacto. Meu coração acelerou enquanto eu a abria com cuidado, sentindo o peso da história em minhas mãos. A carta era uma confissão. O fundador da paróquia revelava que o terreno não havia sido uma doação, mas sim roubado de uma família de imigrantes pobres através de um esquema cruel de agiotagem. O famoso milagre fundador da igreja que atraiu tantas doações, não passou de uma farsa para consolidar poder. E o pior, a carta nomeava o mentor de Dom Ricardo como o grande arquiteto do acobertamento que durou mais de 100 anos. Com a prova em mãos, fiz o que qualquer homem de fé faria, procurei meu líder. Fui até o escritório luxuoso de Dom Ricardo, com o coração cheio de esperança de que ele, como um homem de Deus, faria a coisa certa. Apresentei a carta, esperando que ele iniciasse um processo de reconciliação, de reparação histórica. Eu acreditava na capacidade da igreja de se redimir, de curar velhas feridas. Ele me ouviu com uma expressão séria e preocupada. Elogiou minha integridade e minha coragem, disse que eu era um exemplo para todos. Então ele pegou a carta das minhas mãos, afirmando que a colocaria sob custódia eclesiástica, para uma revisão cuidadosa. Eu, na minha inocência, acreditei. Entreguei a ele a única prova física do crime, sentindo um alívio que hoje eu sei, era o silêncio que precede a tempestade. Dias depois, veio a gala de arrecadação de fundos, e foi ali, naquele palco iluminado, que Dom Ricardo usou a minha descoberta contra mim. Ele não apenas escondeu a verdade, como também criou uma mentira para me destruir.
Ele forjou livros caixa, me acusando de roubar o exato dinheiro que ele usava há anos para comprar o silêncio dos poucos descendentes da família que havia sido roubada. Fui suspenso, destituído de minhas funções e por fim excomungado. A imprensa me devorou, fui estampado em jornais como o padre ladrão. As mesmas pessoas para quem eu dei a comunhão agora, cuspiam no chão quando eu passava. Os pais que me confiaram o batismo de seus filhos, agora os afastavam de mim na rua, sussurrando, Judas e traidor. Perdi minha casa, pois morava na residência paroquial. Fui expulso com uma única caixa de papelão contendo meus livros e minhas roupas. De um dia para o outro, eu não tinha mais nada. Sem dinheiro, sem lar e sem nome, a única coisa que consegui foi um emprego como faxineiro no turno da noite, limpando os escritórios de pessoas que não faziam ideia da vida que me foi roubada. Minha fé em Deus permaneceu, mas minha fé nos homens que diziam falar em seu nome foi reduzida às cinzas. Eu estava no meio de um salão luxuoso, cercado por pessoas ricas e poderosas, quando o vi no palco. Com um microfone na mão e um sorriso piedoso, ele anunciou uma investigação por desvio de dinheiro na minha paróquia. E então, ele olhou na minha direção e me apontou como o principal suspeito, o ladrão. Naquele instante, o mundo desabou. A última coisa que ouvi antes de ser arrastado para fora foi a voz dele dizendo: é um dia de grande tristeza quando um pastor traz seu próprio rebanho por ganho pessoal. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto 2 seguranças me agarravam pelos braços. O som de centenas de pessoas cochichando virou um zumbido ensurdecedor. Os flashes das câmeras dos fotógrafos pareciam relâmpagos me cegando, registrando para sempre a minha humilhação. Eu tentei falar, gritar que era mentira, mas minha voz não saía. O choque congelou meu corpo e minha alma, enquanto eu era tratado como um criminoso comum no lugar que eu mais respeitava. Meu nome é Lucas, tenho 35 anos, e até aquele dia eu era padre na paróquia de Santa Verônica em São Paulo. O homem no palco era Dom Ricardo Almeida, um bispo carismático e influente, visto por todos como um pilar da igreja. Ele era meu superior, um homem que eu admirava. Ele também foi o arquiteto da minha destruição. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Aquele momento foi o fim de tudo o que eu conhecia. A frieza nos olhos de Dom Ricardo, a satisfação mal disfarçada em seu rosto enquanto ele me condenava publicamente foi a facada mais profunda. Ele não apenas me acusou, ele me aniquilou, ele usou a confiança que depositei nele, para me transformar num espetáculo, um bode expiatório, para cobrir seus próprios pecados. Aquele ato de crueldade calculada não apenas me tirou o sacerdócio, mas roubou minha identidade e minha honra. Enquanto era jogado na calçada fria do lado de fora do hotel, sob o olhar curioso e julgador dos passantes, eu soube que minha vida havia sido partida em 2. Aquele não era apenas um mal-entendido ou uma injustiça. Era uma declaração de guerra. Um homem que deveria representar Deus na terra havia usado o poder divino para me esmagar. Naquele instante, a dor se transformou em uma chama fria e silenciosa dentro de mim. Aquele era o começo de um caminho sem volta. Minha vida antes disso era simples, dedicada a Deus e à minha comunidade. Eu cresci numa família humilde no interior de São Paulo, onde a fé não era apenas uma prática de domingo, mas o alicerce de tudo. Meu pai era carpinteiro e minha mãe, costureira. Eles me ensinaram que a honestidade e o trabalho duro eram as únicas moedas que realmente tinham valor. Fui criado para ver o bem nas pessoas, para confiar e para servir, valores que me levaram ao seminário. Desde criança, eu sentia um chamado forte. Enquanto meus amigos sonhavam em ser jogadores de futebol ou médicos, eu sonhava em ter uma paróquia, em cuidar de um rebanho. A ideia de dedicar minha vida a algo maior do que eu mesmo me consumia. Para mim, ser padre era a forma mais pura de amor ao próximo, uma chance de ser um instrumento da paz e do consolo de Deus no mundo. O que ninguém na igreja sabia era que, antes de entrar para o seminário, eu tive outra vida. Eu era um promissor contador forense. Tinha um talento natural para encontrar a verdade escondida em meio a números, planilhas e balanços complexos.
Eu era bom nisso, muito bom. Mas sentia um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Abandonei tudo para seguir meu chamado, acreditando que nunca mais precisaria daquelas habilidades. A vida na paróquia de Santa Verônica era a realização de todos os meus sonhos. Era uma igreja antiga, cheia de história, com uma comunidade vibrante e acolhedora. Eu conhecia cada família pelo nome. Batizei crianças que vi crescer, aconselhei casais em crise, rezei ao lado dos doentes em seus leitos de hospital e confortei os que perderam seus entes queridos. Cada dia era uma bênção, um propósito renovado. Eu não tinha ambições de poder ou riqueza. Minha única alegria era servir as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Morava numa casa paroquial simples. Meus pertences cabiam em poucas caixas. Minha rotina era de fé e serviço, e isso preenchia minha alma de uma forma que o dinheiro ou o prestígio jamais poderiam. Eu era um homem de fé, talvez ingênuo demais para o mundo em que vivia. Dom Ricardo Almeida para mim era a personificação do líder que eu aspirava a ser. Carismático e inteligente, ele falava sobre modernizar a igreja, sobre torná-la mais relevante para o mundo de hoje. Eu o admirava profundamente. Quando ele me visitava na paróquia, eu sentia que estava na presença de um verdadeiro homem de Deus, um mentor que me guiaria no caminho certo. Lembro-me das conversas que tivemos. Ele elogiava meu trabalho, minha dedicação à comunidade, dizia que via em mim o futuro da igreja. Essas palavras me enchiam de orgulho e me motivavam a trabalhar ainda mais. Eu confiava nele sem reservas, via-o como uma figura paterna, um guia espiritual que jamais me levaria ao erro. Essa admiração cega foi meu maior erro. Tudo começou a mudar meses antes daquela noite fatídica, enquanto eu organizava os arquivos antigos e empoeirados da paróquia. Era um trabalho tedioso, mas eu gostava de sentir a história daquele lugar nas minhas mãos. Numa escrivaninha de madeira maciça, que pertenceu ao fundador, senti uma parte solta no fundo de uma gaveta. Minha curiosidade foi mais forte. Com cuidado, descobri um compartimento secreto. Dentro, havia uma carta do século XIX, com o selo de cera da diocese ainda intacto. Meu coração acelerou enquanto eu a abria com cuidado, sentindo o peso da história em minhas mãos. O cheiro de papel velho e o silêncio da sacristia criaram um momento de pura tensão. O que estava escrito ali mudaria tudo. A carta era uma confissão. O fundador da paróquia revelava em detalhes cruéis que o terreno não havia sido uma doação, como todos acreditavam. Ele havia sido roubado de uma família de imigrantes pobres através de um esquema desumano de agiotagem. A história do milagre fundador que atraiu tantas doações e consolidou o poder da igreja na região não passava de uma farsa. O pior ainda estava por vir. A carta nomeava o mentor de Dom Ricardo, seu predecessor, como o grande arquiteto do acobertamento que durou mais de um século. A mentira havia sido passada de geração em geração, protegida pelos homens mais poderosos da diocese. Aquele papel em minhas mãos não era apenas história, era a prova de um crime contínuo, uma ferida aberta e escondida. Com a prova em mãos fiz o que minha consciência e minha fé mandavam, procurei meu líder. Fui até o escritório luxuoso de Dom Ricardo, com o coração cheio de uma esperança ingênua de que ele, como um homem de Deus, faria a coisa certa. Apresentei a carta, explicando tudo, esperando que ele iniciasse um processo de reconciliação, de reparação histórica. Ele me ouviu com uma expressão séria e preocupada, elogiou minha integridade, minha coragem. Disse que eu era um exemplo para todos os sacerdotes, e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma aflita. Ele parecia ser exatamente o líder justo que eu sempre acreditei que ele era. Então ele pegou a carta das minhas mãos, afirmando que a colocaria sob custódia eclesiástica para uma revisão cuidadosa e oficial. Eu, na minha inocência, acreditei. Entreguei a ele a única prova física do crime, sentindo um alívio profundo, uma sensação de dever cumprido. Hoje eu sei que aquele alívio era o silêncio que precede a tempestade, a calma antes da minha execução.
Dias depois, veio a gala de arrecadação de fundos. E foi ali, naquele palco iluminado, que Dom Ricardo usou a minha descoberta contra mim. Ele não apenas escondeu a verdade, como também criou uma mentira para me destruir. Ele forjou livros caixa, me acusando de roubar o exato dinheiro que ele usava há anos para comprar o silêncio dos poucos descendentes da família que havia sido roubada. Minha busca pela verdade se tornou a arma para minha destruição. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas, assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. A suspensão foi imediata, mas a excomunhão veio como um raio. Um decreto frio, assinado por Dom Ricardo, lido por um oficial da diocese que nem sequer olhou nos meus olhos. Em questão de horas, eu não era mais um padre. Fui oficialmente arrancado da única vida que conheci, declarado um pária, um traidor da fé que eu havia jurado servir até meu último suspiro. Não houve julgamento, não houve chance de defesa. A palavra dele era lei, e a lei me condenou ao exílio espiritual. A imprensa me devorou vivo. Meu rosto estava em todos os jornais, na tela de todas as televisões. O padre ladrão. Eles criaram essa alcunha que grudou em mim como uma segunda pele. Repórteres acampavam do lado de fora da paróquia, gritando perguntas que eu não podia responder. Vi imagens minhas, sorrindo durante uma missa, agora usadas para ilustrar a história de um monstro hipócrita que roubava dos pobres. A minha imagem pública foi assassinada sem piedade. Os paroquianos, as pessoas que eu amava como minha própria família, foram os que mais me machucaram. Dona Cecília, uma senhora a quem eu levava a comunhão toda semana em sua casa, fechou a porta na minha cara. Vi pais puxando seus filhos para o outro lado da rua, os mesmos filhos que eu havia batizado meses antes, e ouvi sussurros de Judas e ladrão. O olhar de desprezo nos rostos que antes me olhavam com carinho era uma tortura diária. A expulsão da casa paroquial foi a humilhação final. Um administrador da diocese, um homem que nunca tinha me dirigido a palavra, me deu 1 hora para recolher minhas coisas. Meus livros, minhas poucas roupas, um crucifixo que ganhei da minha mãe, tudo coube numa única caixa de papelão. Enquanto eu saía, ele trocava a fechadura da porta. Naquele momento, eu não era apenas um ex-padre. Eu era um sem-teto. As primeiras noites foram as piores. Fiquei em um albergue barato no centro da cidade, o cheiro de desinfetante e desespero no ar. Deitado em um beliche, ouvindo o ronco de estranhos, eu olhava para o teto e me perguntava como minha vida tinha desmoronado tão rápido. A solidão era um peso físico, esmagando meu peito, me deixando sem ar. Eu nunca tinha me sentido tão completamente sozinho em toda a minha vida. Procurar emprego foi um exercício de humilhação. Quem contrataria um padre excomungado acusado de roubo? Meu nome estava manchado. Em cada entrevista, eu via o reconhecimento nos olhos do entrevistador, seguido por uma desculpa educada. A porta se fechava antes mesmo de eu conseguir me apresentar. O mundo que eu conhecia havia me cuspido para fora e não havia lugar para mim. Finalmente consegui um emprego, faxineiro, turno da noite em um grande prédio comercial. O trabalho era braçal, anônimo, ninguém sabia quem eu era. Ninguém se importava. Eu limpava os banheiros e escritórios de advogados e executivos, pessoas que viviam em um universo paralelo ao meu. A ironia não me escapou. Eu que um dia limpei almas, agora limpava o lixo dos outros. Meus dias se tornaram um borrão de exaustão e silêncio. Durante o dia, eu tentava dormir em um quartinho alugado nos fundos de uma borracharia. À noite, eu vestia meu uniforme cinza e me tornava invisível. As dores no meu corpo eram constantes, mas a dor na minha alma era infinitamente pior. Perdi peso, meu rosto ficou abatido, eu era um fantasma assombrado pela vida que me foi roubada. Minha fé em Deus permaneceu, mas era uma fé ferida, cheia de perguntas. Eu rezava, mas minhas orações não eram mais de gratidão ou súplica.
Eram conversas duras, questionadoras. Eu não duvidava de Deus, mas minha fé nos homens que afirmavam falar em seu nome havia sido reduzida a cinzas. Como uma instituição divina podia ser usada como arma por um homem tão corrupto? Em uma das minhas raras folgas vi Dom Ricardo na televisão. Ele estava inaugurando um novo centro de caridade, sorrindo para as câmeras, falando sobre compaixão e a importância de ajudar os necessitados. Ele parecia mais santo do que nunca, celebrado como um líder visionário. O dinheiro que ele usou para me incriminar, o dinheiro roubado daquela família, agora financiava sua imagem de benfeitor. O estômago me revirou de nojo. Enquanto ele prosperava, eu me desintegrava. As pequenas derrotas se acumulavam. Um dia, entrei numa padaria e o dono, um antigo membro da minha paróquia, me reconheceu. Ele se recusou a me vender um pão, dizendo em voz alta para todos ouvirem que não servia ladrões. Saí da loja com o rosto queimando de vergonha, o som das risadas das pessoas ecoando em meus ouvidos. Os poucos amigos que eu achava que tinha no clero desapareceram. Nenhum padre, nenhum colega de seminário retornou minhas ligações. O medo da associação, o medo do poder de Dom Ricardo era mais forte do que qualquer laço de amizade. O isolamento era total. Eu estava completamente só, uma ilha de miséria no meio de uma cidade que continuava girando como se eu não existisse. O ponto mais baixo chegou numa noite chuvosa. Meu turno havia acabado e eu estava encharcado, sentado em um ponto de ônibus sem dinheiro para passagem. Eu olhava para meu reflexo na poça de água no chão. Um homem magro, cansado, com olhos vazios. Naquele momento, o desespero tomou conta de mim. Pela primeira vez, eu pensei que talvez fosse mais fácil simplesmente desistir de tudo. Mas então, algo dentro de mim se acendeu. Uma brasa pequena, quase apagada, de raiva. Não uma raiva cega, mas uma fúria fria e focada. Lembrei-me do sorriso de Dom Ricardo no palco, da crueldade calculada em seus olhos. Lembrei-me da família de imigrantes cujo legado foi roubado. E percebi que desistir era exatamente o que ele queria. Deixar que a mentira dele vencesse. Naquela noite no meu quarto minúsculo, eu peguei meu celular, abri a galeria de fotos e olhei para as imagens em alta resolução que tirei daquela carta antiga. A prova. A única verdade que restava em meio a um mar de mentiras. Meu coração começou a bater mais forte, não de medo, mas de propósito. Aquele pedaço de história digital era minha única arma. Então outra lembrança veio à tona, de uma vida que eu havia enterrado há muito tempo. A vida de um contador forense. Lembrei-me da emoção de seguir o rastro do dinheiro, de desvendar fraudes complexas, de encontrar a verdade escondida em planilhas e livros caixa. As habilidades que eu pensei ter abandonado para sempre estavam ali, adormecidas, esperando para serem usadas. Deus não havia me abandonado. Ele não me deu a justiça que eu esperava, mas me deu as ferramentas para lutar por ela. Minha nova missão não seria pregada de um púlpito, mas executada nas sombras. Eu não era mais um servo da instituição, mas me tornaria um soldado da verdade. A ira justa de Cristo, expulsando os vendilhões do templo, tornou-se meu evangelho. No dia seguinte usei o pouco dinheiro que tinha para comprar um notebook usado. Foi o primeiro passo. Sentei-me no chão do meu quarto e comecei a trabalhar. A cada noite, depois de limpar os escritórios dos ricos e poderosos, eu voltava para casa e iniciava minha própria investigação. Eu mergulhei nos registros públicos da diocese procurando por qualquer rachadura na fortaleza de Dom Ricardo. Meu trabalho como faxineiro deixou de ser uma humilhação e se tornou minha maior vantagem. Eu era invisível. Ninguém prestava atenção no homem que esvaziava as lixeiras. Eu ouvia conversas, via documentos deixados em mesas. O desprezo deles por mim se tornou meu disfarce. Eles não viam um homem, viam apenas um uniforme, e essa era a maior arma que eles poderiam ter me dado. A dor não desapareceu, mas ela se transformou. Deixou de ser um peso que me esmagava, e se tornou o combustível que me impulsionava. Cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada noite de fome, tudo isso se tornou um tijolo na construção do meu plano. A vingança não era mais sobre mim, sobre limpar meu nome. Era sobre restaurar a verdade por mais brutal que ela fosse. Eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos.
Encontrei conforto e direção não nas passagens sobre perdão, mas naquelas sobre justiça. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa promessa se tornou minha oração, meu mantra. Dom Ricardo havia construído seu império nas sombras, e eu seria a luz que o reduziria às cinzas. O padre Lucas, ingênuo e de coração mole, morreu naquela noite da gala. O homem que nasceu de suas cinzas era diferente. Mais duro, mais focado, com um entendimento profundo da escuridão que pode se esconder atrás de um colarinho clerical. Eu não buscava a vingança de um homem, mas a justiça de Deus, e eu a entregaria pessoalmente. A queda havia sido brutal, mas me ensinou uma lição valiosa. Quando você não tem mais nada a perder, você se torna livre para fazer o que for necessário. Eu estava no fundo do poço, mas era do fundo do poço que eu começaria a cavar a cova de Dom Ricardo. Ele me subestimou. Ele viu um pastor fraco, mas esqueceu do contador implacável que existia dentro de mim. Olhei para o meu reflexo no espelho trincado do banheiro. As olheiras ainda estavam lá, a magreza também, mas havia algo novo nos meus olhos, uma chama fria, uma determinação de aço. Aquele não era mais o rosto de uma vítima, era o rosto de um caçador. A caçada havia apenas começado. Meu plano começou a tomar forma, não como uma explosão de raiva, mas como um cálculo preciso. Cada passo foi meticulosamente planejado. Eu usaria a arrogância de Dom Ricardo, sua confiança inabalável em seu próprio poder, contra ele. Ele acreditava ter me destruído, mas na verdade, ele apenas me libertou das regras que antes me prendiam. Eu sabia que seria um caminho longo e perigoso. Eu estava sozinho contra uma das instituições mais poderosas do mundo, representada por um homem sem escrúpulos. Mas pela primeira vez em meses, eu não sentia medo. Sentia uma calma profunda, uma certeza absoluta no que precisava ser feito. A queda havia terminado. A ascensão, a minha ascensão, estava prestes a começar. Dom Ricardo nunca imaginou que antes de entregar a carta, um pressentimento estranho, uma voz silenciosa que hoje sei que era de Deus, me fez parar. Na sacristia vazia, sob a luz fraca de uma única lâmpada, eu usei meu celular, e com as mãos trêmulas, fotografei cada página, cada linha, cada mancha de tinta daquele documento antigo. Eu não sabia por que estava fazendo aquilo, mas senti uma urgência em preservar aquela verdade. Aquelas imagens em alta resolução, salvas na nuvem, eram a minha apólice de seguro, a única prova que ele pensava ter destruído para sempre. Mas a maior arma não era digital, era algo que eu havia enterrado sob anos de teologia e vida paroquial, meu passado. Antes do seminário, eu era um contador forense. Tinha uma mente que via padrões onde outros viam caos, que encontrava a verdade escondida em balanços financeiros e trilhas de papel. Eu abandonei essa vida por um chamado maior, mas as habilidades não morreram, elas apenas adormeceram, esperando o momento certo para despertar. Dom Ricardo me via como um pastor de ovelhas. Ele nunca suspeitou que, por baixo da batina, havia um lobo farejador de fraudes. Na solidão do meu quarto alugado comecei a entender o plano de Deus. Ele não me poupou da provação, mas me deu as ferramentas exatas para atravessá-la. A humilhação, a dor, a perda de tudo, não foi um castigo. Foi um processo de purificação, de me despir de tudo que me prendia para que eu pudesse lutar. Minha nova missão não era sobre vingança pessoal, mas sobre a ira justa de Cristo, aquela que expulsou os vendilhões do templo. O templo de Dom Ricardo, construído sobre mentiras e ganância, estava prestes a ser purificado. A arrogância dele foi seu maior erro. Ele me descartou como lixo, um problema resolvido. Em sua mente eu era um padre ingênuo, fraco, quebrado pelo escândalo. Ele jamais poderia conceber que o homem que limpava os banheiros do prédio onde seus advogados trabalhavam era o mesmo homem que, de madrugada, dissecava as finanças de sua diocese em um notebook de segunda mão. Ele me tornou invisível, e a invisibilidade me deu um poder que ele nunca poderia comprar. Meu trabalho como faxineiro se tornou a cobertura perfeita. Eu era um fantasma que circulava pelos corredores do poder.
Ouvia conversas descuidadas perto das máquinas de café, via nomes em documentos deixados sobre as mesas, e o mais importante, tinha acesso às lixeiras. O que as pessoas jogam fora diz muito sobre o que elas querem esconder. E foi no lixo do escritório de advocacia, que representava a diocese, que encontrei os primeiros fios soltos. Pedaços de papel triturado se tornaram meu quebra-cabeça noturno. Com paciência de monge, eu passava horas remontando fragmentos, colando tiras de papel que revelavam nomes, valores, números de contas. Era um trabalho lento e meticuloso, mas a cada pedaço de informação recuperado, o retrato da corrupção de Dom Ricardo ficava mais nítido. Ele estava usando fundos de caridade para comprar propriedades através de empresas de fachada, lavando dinheiro bem debaixo do nariz de todos. Meu pequeno quarto se transformou em um centro de operações. O chão era coberto por planilhas impressas e diagramas que conectavam nomes e empresas. Eu dormia pouco, movido a café barato e um senso de propósito que queimava mais forte a cada dia. A cada noite, depois de esfregar o chão dos poderosos, eu voltava para casa para continuar cavando a cova financeira do homem que destruiu minha vida. Eu não estava mais apenas buscando limpar meu nome. Eu estava construindo um caso irrefutável. A virada de chave aconteceu quando encontrei um nome que se repetia nos documentos triturados: Helena Santos. Uma rápida pesquisa em registros públicos me levou a uma senhora idosa, morando em um bairro simples da cidade. O sobrenome era o mesmo da família de imigrantes mencionada na carta do século XIX. Meu coração disparou. Ela era a última descendente viva, a peça que faltava no meu plano. Encontrá-la era a prova de que Deus estava guiando cada um dos meus passos. Marcar um encontro com Dona Helena foi difícil. Ela era desconfiada, uma mulher endurecida por uma vida de dificuldades e pela sombra de uma injustiça familiar que nunca foi reparada. Quando finalmente consegui que ela me recebesse em sua pequena casa, mostrei a ela as fotos da carta em meu celular. Pela primeira vez, vi os olhos daquela mulher forte se encherem de lágrimas. A história que sua família sussurrou por gerações era real. Dona Helena não era apenas uma vítima, ela era uma guardiã. De uma velha caixa de madeira, ela tirou os títulos de propriedade originais e fraudulentos que seus ancestrais guardaram por mais de um século. Eram documentos amarelados, frágeis, mas continham o selo da diocese e as assinaturas que provavam o roubo. Ali estava a prova física, o complemento perfeito para minha prova digital. Nossa aliança foi selada não com palavras, mas com um entendimento silencioso de que a hora da justiça havia chegado. Com a ajuda de Dona Helena, tive acesso a uma rede de informações que nunca conseguiria sozinho. Ela conhecia outras famílias que haviam sido exploradas pela diocese ao longo dos anos, pessoas que tinham medo de falar, mas que agora haviam uma chance de serem ouvidas. Minha investigação, que começou solitária, agora tinha o apoio silencioso de uma pequena comunidade de injustiçados. Eu não estava mais lutando apenas por mim. Enquanto isso, Dom Ricardo continuava sua ascensão. Ele estava prestes a fechar o maior negócio imobiliário da história da diocese, um projeto de R$500 milhão com uma corporação conhecida por suas práticas duvidosas. Ele se apresentava como um visionário, um homem que trazia progresso e prosperidade. Mal sabia ele que cada tijolo de seu novo império estava sendo construído sobre um alicerce que eu estava prestes a demolir. Minha habilidade como contador me permitiu ver o que ninguém mais via. O negócio não era apenas um investimento, era o esquema final de lavagem de dinheiro de Dom Ricardo. Ele estava usando a reputação da igreja para obter isenções fiscais para a corporação, em troca de uma doação milionária, para uma instituição de caridade fantasma que ele controlava pessoalmente. Ele ia roubar a igreja, a cidade e os fiéis, tudo em uma única e grandiosa transação. A peça final do quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. Uma jovem assistente administrativa do escritório do bispo, cansada de ser humilhada e de testemunhar a hipocrisia de seu chefe, começou a me passar informações. Ela não sabia meu nome verdadeiro, me conhecia apenas como o faxineiro quieto que sempre lhe oferecia um sorriso gentil.
Um pequeno ato de bondade me abriu a porta para o coração da operação de Dom Ricardo. Agora eu tinha tudo. A prova do crime histórico, os testemunhos das vítimas, a evidência da fraude atual e um mapa detalhado de todo o esquema financeiro. Dom Ricardo me jogou no poço mais fundo, esperando que eu me afogasse na escuridão. Ele não contava que eu usaria o fundo do poço como base sólida para construir uma escada, degrau por degrau, até a luz da verdade. O jogo estava prestes a virar, e seria de uma forma que ele jamais poderia prever. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. O dia da coletiva de imprensa chegou, e eu assisti a tudo pela televisãozinha na sala de Dona Helena. Dom Ricardo estava no púlpito radiante, falando sobre o futuro, sobre crescimento transparente e fé na comunidade. Ele era a imagem da confiança, o pastor conduzindo seu rebanho para a prosperidade. Os investidores sorriam, os políticos aplaudiam, e a imprensa anotava cada palavra de seu discurso ensaiado. Ele estava no auge do seu poder, no exato ponto mais alto de onde eu faria despencar. No momento exato em que ele anunciou o valor do negócio, R$500 milhão, o plano foi ativado. Com um único clique, um e-mail anônimo foi disparado para cada repórter, investidor e autoridade presente naquela sala. O assunto era simples: o livro Caixa do Pastor. Dentro, um dossiê completo e irrefutável. As fotos em alta resolução da carta do século XIX, cópias dos títulos de propriedade de Dona Helena, e por fim, o meu relatório forense detalhado, conectando o crime do passado à fraude do presente. Primeiro foi um som sutil, quase imperceptível, o zumbido de dezenas de celulares vibrando ao mesmo tempo. As cabeças começaram a se abaixar, os olhos se desviando do palco para as pequenas telas nas mãos. A expressão dos repórteres mudou de interesse profissional para choque. O discurso de Dom Ricardo continuou por mais alguns segundos, mas ele já não era o centro das atenções. O ar na sala ficou pesado, elétrico, carregado com a verdade que se espalhava em silêncio. Dom Ricardo, um mestre em ler seu público, percebeu a mudança. Seu sorriso vacilou, a confusão apareceu em seus olhos. Então seu próprio celular, pousado discretamente no púlpito, vibrou. Ele olhou para a tela, e eu vi, mesmo através da imagem granulada da TV, o exato instante em que sua alma desmoronou. O sangue pareceu fugir de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de pânico. Ele sabia que havia sido pego. O silêncio foi quebrado por um repórter veterano que se levantou, o celular erguido como uma prova. Sua voz soou clara e cortante por todo o salão. Dom Ricardo, o senhor pode comentar as alegações feitas pelo livro Caixa do Pastor, sobre a aquisição fraudulenta do terreno de Santa Verônica, e o esquema de propina neste negócio? A sala explodiu. O caos foi instantâneo e absoluto. As câmeras se viraram para o rosto congelado do bispo. O que se seguiu foi o desmantelamento de um império em tempo real. Vi investidores se levantando às pressas, falando em seus telefones com rostos furiosos. Políticos que minutos antes o aplaudiam agora se afastavam dele como se ele fosse uma doença contagiosa. Dom Ricardo ficou paralisado no púlpito, um rei nu em seu castelo de vidro quebrado, enquanto os flashes das câmeras registravam sua humilhação para o mundo. Seu legado, construído sobre mentiras, estava virando cinzas ao vivo. Na pequena sala de estar, a televisão continuava a mostrar o pandemônio. Dona Helena colocou sua mão enrugada sobre meu ombro. Não trocamos uma palavra. Não havia necessidade. Eu não sorri, não senti euforia. O que senti foi algo muito mais profundo. Uma paz serena, o alívio de um peso que eu carregava há tempo demais. Meu nome estava limpo, a justiça havia sido feita, e a verdade, finalmente, havia me libertado.